O rim é um órgão muito importante no organismo do animal. Através dele acontece a filtração do sangue e isso ajuda na eliminação de substâncias nocivas para o corpo dele. Além dessa função, o rim apresenta outros papéis, outras atividades que também são fundamentais para um equilíbrio corporal. Então fica comigo que hoje eu vou explicar as 7 funções do rim. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou explicar para vocês as 7 funções do rim. Vou explicar função por função. Caso o rim ele esteja doente, ele vai ter problemas para funcionar, porque ele está doente. Então, dessa forma, ele não consegue realizar as suas funções de forma adequada, de forma eficiente. Ele não consegue, realizar as suas funções de uma forma boa, E isso explica, então, o surgimento, o aparecimento das manifestações clínicas, dos sinais clínicos que um animal com um rim doente, um rim adoecido pode ter. A primeira função renal aqui importante é a função de regulação de água e eletrólitos. A urina ela é produzida através de 3 processos: filtração, reabsorção e secreção. O sangue ele chega no rim sob alta pressão e ele vai direto para uma estrutura chamada glomérulo. O glomérulo ele é uma das partes que forma o néfron. O néfron é a unidade funcional básica do rim. O néfron é formado por um corpúsculo renal, onde fica o glomérulo, túbulo néfrico e o ducto coletor. Então lá no glomérulo acontece a filtração, resultando então em um filtrado glomerular. Então tem lá a filtração, filtrado glomerular. Esse filtrado, ele tem água, tem ureia, tem vitaminas, tem aminoácidos, ácido úrico, sais, entre outros. Depois de formado então o filtrado glomerular, que são essas substâncias que eu falei, esse filtrado, ele vai ser direcionado para os túbulos, onde vai acontecer a reabsorção, de certas substâncias desse filtrado. Essas substâncias são reabsorvidas porque elas são úteis para o organismo, elas são importantes para o organismo. Em relação à água, muita água filtrada, pelo glomérulo vai ser reabsorvida. E dessa forma, então, acontece uma regulação dessa substância, da água. Agora, em relação à regulação de eletrólitos, tem-se a reabsorção de eletrólitos, secreção de potássio também. Veja bem que também há uma secreção de eletrólitos, não é só absorção. Tem absorção de sódio, secreção de fosfato, secreção de eletrólitos importantes como cloreto, tem absorção de cloreto, enfim, acontece uma regulação dos eletrólitos no rim, E tudo isso para que o corpo entre em homeostase, ou seja, ele entre em um equilíbrio, que o organismo, o rim, que ele esteja em equilíbrio. A segunda função do rim é a excreção de metabólitos e também, a excreção de substâncias químicas nocivas para o organismo. Os metabólitos e substâncias químicas que não são excretadas, elas acabam causando toxicidade para o animal. Então, esses metabólitos, essas substâncias, elas ficam armazenadas, no corpo do animal e dessa forma vai afetar, a saúde do animal, a saúde dele. Então, por exemplo, a ureia, ela é proveniente de metabolismo de aminoácido e ela é eliminada do corpo do animal, através da urina, por exemplo. A creatinina é proveniente do metabolismo muscular, o ácido úrico. O ácido úrico é proveniente da degradação, do metabolismo, dos ácidos nucleicos, E também ela vai ser eliminada pelo rim. A bilirrubina, ela é proveniente da hemoglobina do sangue. Os metabólitos hormonais e medicamentosos também têm uma excreção renal, ou seja, eles também, são eliminados pelo rim, Por exemplo, a grande maioria dos anti-inflamatórios não esteroidais, o que é isso? É um grupo. São grupos variados de fármacos que têm em comum a capacidade de controlar a inflamação,
controlar a analgesia, que é reduzir a dor, né, e também combater a febre. Então, todos eles têm excreção renal. O paciente que tem dor crônica, que tem uma artrose e precisa fazer o uso de medicamentos contínuos para o controle de inflamação e dor, ele pode desenvolver uma doença renal medicamentosa, porque o paciente acaba usando muitos medicamentos e o rim ele não vai conseguir excretar os metabólitos medicamentosos de forma eficiente, ou seja, de forma adequada. E por isso que acontece o armazenamento de substâncias nocivas para a saúde do animal. E dessa forma, o rim adoece, podendo causar aí uma doença renal. Os pacientes, né, que fazem uso por muito tempo de antibióticos como tetraciclina, aminoglicosídeos, os metabólitos medicamentosos, eles também vão ter uma excreção renal, ou seja, vão sair pelo rim. Pacientes também que têm câncer, neoplasias, que fazem uso de quimioterápicos como doxirubicina, também eles têm uma excreção renal. Então tem-se, né, medicamentos como os mais variados anti-inflamatórios, antibióticos, quimioterápicos, que têm uma excreção renal e que são nefrotóxicos. O termo nefrotoxicidade é empregado para caracterizar qualquer efeito deletério sobre a função renal causado por um agente químico específico. Então, isso quer dizer o quê? Como eu já falei, né, que metabólitos medicamentosos, agentes químicos, né, específicos, eles podem causar deficiência no rim e assim o rim, né, ele não vai conseguir trabalhar de uma forma adequada e a saúde do animal ele vai entrar em risco. E eles também podem piorar uma doença renal, caso, né, o animal já tenha uma doença no rim. Tem-se também os aditivos alimentares, como albumina, todas as proteínas do aditivo proteicos, e eles acabam sendo nefrotóxicos. Além, né, de regular a água e eletrólitos e excretar metabólitos, tem-se também a regulação da pressão arterial sistêmica. Ele faz a regulação, né, da pressão arterial sistêmica através de um sistema, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o problema, a disfunção renal, não fica restrito ao rim. Um paciente que tem uma doença renal, ele vai ter problemas de pressão arterial, ele vai ter uma hipertensão arterial. A grande maioria das doenças renais, elas estão relacionadas com a isquemia renal. O que é isso? É a falta de oxigenação do rim, a falta de chegada de nutrientes e oxigênio ao parênquima renal. Essa falta, né, de oxigenação, ela faz com que o rim envie mensagens para o corpo dizendo, né, que tem pouco oxigênio chegando, né? Fala, ó, tem pouco oxigênio chegando aqui. E a melhor forma que o rim tem de corrigir, né, ou equilibrar essa situação é fazendo o quê? Um aumento da pressão arterial. Se aumenta a pressão arterial, o que acontece? Chega mais oxigênio no parênquima renal, ou seja, chega mais oxigênio no rim. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele vai tentar suprir essa falha. Por exemplo, de um rim doente, fazendo o quê? Aumentando a pressão arterial. Então, o rim tem essa função de alterar a pressão arterial. E isso se vê em doenças renais, a alteração da pressão arterial como sinal clínico. Outra função do rim é a regulação, manutenção do equilíbrio ácido-básico. O rim, né, ele secreta os íons H+, que são íons que vão originar ácidos, e ele reabsorve os íons bicarbonato. O sistema do bicarbonato é importante na neutralização dos ácidos, formados, né, pelo metabolismo celular. Então, através do bicarbonato, vai ter o que? A neutralização. Porém, né, se o rim ele fica doente, ele vai perder essa capacidade de secretar íons H+, e de reabsorver o bicarbonato. E dessa forma, o paciente ele entra em uma acidose, porque o sistema de carbonato não estará presente
para neutralizar os íons H+. Então, outro sinal clínico da doença renal é a acidose metabólica. Isso porque ele não consegue excretar o ácido, ele não vai conseguir reabsorver o bicarbonato, que é uma função normal do rim. E por isso que a acidose metabólica é um íon clínico de disfunção, doença do rim, né, uma doença, né, renal. Outra função renal é atuar, né, na eritropoiese, através do hormônio secretado pelo rim, chamado eritropoetina. A eritropoetina é um hormônio, né, que vai estimular as células hematopoéticas na medula óssea vermelha a produzir os eritrócitos. Se não tem a eritropoetina, porque o rim está doente, né, ele não produz eritropoetina, então isso vai fazer com que o animal entre em um quadro de anemia. Então é muito comum, né, um paciente renal apresentar anemia, tá? E isso é por falta, né, da produção, por falta pela deficiência, né, da eritropoetina. Agora, outra função do rim é participar da produção do calicitriol, que é a vitamina D. A vitamina D tem função de fixar o cálcio e o fósforo na matriz óssea, ou seja, no osso. A vitamina D, ela fixa o cálcio e fixa o fósforo no osso. Quando o rim está doente, ele não produz vitamina D. E dessa forma, o cálcio nem o fósforo, eles vão ser fixados no osso. Eles não fixam no osso. E assim aparece um quadro de hiperfosfatemia. Se mantém um equilíbrio cálcio-fósforo, mas na hiperfosfatemia, como há muito fósforo circulante, e para manter a homeostase, o organismo ele acaba tirando o cálcio do osso. Então ele acaba removendo o cálcio do osso para manutenção dos níveis cálcio e fósforo. Só que removendo o cálcio do osso, o animal apresenta uma deficiência de cálcio óssea e isso leva à osteoporose. A falta de vitamina D faz com que haja alterações ósseas no esqueleto do animal. Olha só. E é aqui que entra o paratormônio. Mas o que é um paratormônio? O paratormônio, ele é um hormônio responsável por regular os níveis de alguns nutrientes circulando, né, no sangue de um indivíduo, como o cálcio, o fósforo e a própria vitamina D. Então, quando se tem uma hiperfosfatemia, o que quer dizer muito fósforo, a informação, né, que passa para o paratormônio é que ele sintetize mais cálcio, para que tenha, né, um equilíbrio cálcio e fósforo, para que seja equilibrado. E isso piora mais o quadro ósseo do paciente. Então, o paratormônio tem relação com a função da vitamina D. Agora, uma outra função renal é a reabsorção de glicose nos túbulos contornados proximais. Então, a glicose, no momento da filtração glomerular, né, ela passa para o glomérulo, né? Mas a glicose, ela é muito rica para o corpo do animal, ela é muito importante. Então, o animal, ele acaba reabsorvendo a glicose. Se o rim está doente, o rim não vai conseguir absorver a glicose, né? Consequentemente, ele vai eliminar a glicose pela urina e assim ele vai apresentar um quadro de glicosúria, que é a doença do túbulo contorcido proximal e não é uma diabetes. A glicosúria é a urina com glicose e essa glicosúria estimula, infelizmente, né, colonização bacteriana e assim aparecem as infecções no trato urinário. Então pode aparecer cistite, uretrites, glomerulonefrite. Então a glicosúria aparece por falta da reabsorção de glicose, porque o rim está doente, tá bom? Então eu fico por aqui. Aproveita agora para se inscrever no meu canal, deixa o like e ative o sininho para receber todos os meus vídeos lançados. Eu estou no Instagram como @FAAprender. Deixe seu comentário sobre este vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!